Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Lutando pela Verdade. E mais uma vez nós vamos dar o prosseguimento ao nosso resumo do nosso livro Corpo, Alma e Espírito, uma resposta à dicotomia de Berkhoff. E nós temos aí tratado em várias sequências de capítulos, onde nós temos dado uma parte sintética aí daquilo que nós falamos no livro. Claro que não falamos de tudo, mas falamos de alguma coisa para que você tenha ideia daquilo que o livro trata. Portanto, hoje nós vamos tratar da questão dessa pergunta aí: os animais possuem alma, vão para o céu? Ou seja, são duas perguntas, né? Então, a grande questão é saber da alma dos animais. E é claro que isso não é um assunto pacífico. Muitos teólogos discordam entre si, divergem entre si, né? E até mesmo esse assunto, quando é tratado na área da filosofia, existem filósofos que vão dizer que sim e outros que não. Por exemplo, Sócrates vai dizer de modo bem enfático que os animais possuem alma. Aristóteles vai dizer que possuem almas, mas é um tipo de alma onde é bem assim resumida, bem assim restrita, limitada, de tal modo que essa alma ela só suporta essa vida. E essa visão ela foi seguida por Tomás de Aquino, que por sua vez influenciou os teólogos da Igreja Católica e também muitas igrejas evangélicas, né? Mas vamos começar pelo argumento bíblico, né? O argumento bíblico, ele, em certo sentido, eu considero bem enfático e bem claro, quando logo no início, no capítulo 1, Deus ele afirma, em alguns versículos, né, quando faz os animais, ele diz que os fez almas viventes. Ora, se Deus fez os animais almas viventes, por conseguinte, eles possuem almas, né? Senão não seriam viventes. Até porque o corpo sem uma alma, ele é um mero cadáver, né? Então, de acordo com a Bíblia, no capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver claramente que a Bíblia fala sobre a questão dos animais possuírem uma alma. Temos que ter em mente que, além da Bíblia tratar e falar que os animais são almas viventes, portanto têm alma, existe ainda, no meu entender, uma prova muito mais específica e clara de que os animais possuem alma. E essa prova está relacionada com a doutrina da expiação. No livro a gente diz o seguinte: de acordo com a lei de Deus, a alma que pecasse, essa morreria, salvo se alguém morresse por ela. A doutrina da expiação necessitava de uma vida para expiar outra vida. Essa vida derramaria o seu sangue onde estava a sua alma, de acordo com Levítico 17:11 e outros versículos que dizem que a alma está no sangue. Então, essa vida iria derramar o seu sangue onde estava a sua alma para expiar outra alma. Então, isso é a doutrina da expiação. Portanto, para se cumprir o cerimonial determinado por Deus, era vida por vida, alma por alma. Se os animais não possuíssem alma, como entendia Descartes, todos os cerimoniais seriam nulos. Portanto, nós entendemos que fica bem claro
que todos aqueles sacrifícios oferecidos com novilhos, com cordeirinhos, que eram oferecidos no lugar do ofensor, que era um símbolo para Cristo, aquele que nunca pecou, mas que morreu por nós. Então, aqueles animais, eles eram mortos para simbolizar Cristo. Então, a sua vida, que estava no sangue, ou seja, a alma estava no sangue, era derramada, substituindo a ofensa do homem para que ele não morresse. Então, os animais, na doutrina da expiação, eles simbolizam o substituto, aquele que iria morrer pelo culpado. O que Jesus Cristo fez por nós, de um modo geral, na cruz do Calvário, quando fez o sacrifício expiatório. Portanto, essa questão de que os animais possuem alma ou não, eu creio que não há dúvida. Por isso que o animal é um ser dicotômico. Possui corpo e possui alma, que não pode ser confundido com o ser humano, que possui corpo, alma e espírito. E isso aí nós vamos ver em outro capítulo. Mas outra questão que mexe muito com a consciência das pessoas, principalmente para aqueles que têm seus pets, né? Assim como eu, que já tive vários e tenho uma que está ali olhando para mim, a gente tem aquele sentimento muito profundo pelos pets, né? Pelos nossos cachorrinhos, né? Gatos. E tem várias pessoas que têm um sentimento até um pouco exagerado, né? Mas nós temos que ver o seguinte, ou seja, existe alguma base para dizer que os animais vão para o céu? Tomás de Aquino influenciou o pensamento da Igreja Católica, como eu já disse, né? Que ele se baseou mais em Aristóteles. Então, ele entendia que o animal tinha uma alma limitada, e que essa alma era tão limitada que, ao morrer o corpo, a alma morria também. Ou seja, ela se acabava e não tinha qualquer destino depois disso. Não ia para o céu. Então, assim ele entendia. Mas tem o outro lado, né, de pessoas, de igrejas que acreditam que os seus cães, seus gatos, né, seus bichos de estimação, que os seus animais vão para o céu. Como, por exemplo, os anglicanos, como, por exemplo, os mormons, né? Então, eles acreditam que no céu vai ter um lugar separado para os animais. Entretanto, para a gente ser bem frio, né? Ainda que a gente tenha muito amor pelos nossos pets, no relato bíblico em si, não há nenhuma informação sobre a vida futura para os animais. Em razão disso, é provável que Tomás de Aquino esteja certo. Mas temos que lembrar que o assunto é misterioso, que o assunto não se pode bater o martelo e dizer que não tem vida para os animais só por causa dessa questão e dessa posição de Tomás de Aquino e de Aristóteles. Por quê? Eu não me surpreenderia se por acaso nós chegássemos no céu e lá tivesse um lugar preparado para os animais. Não me surpreenderia. Eu acho que até assim seria muito normal, né? Porque ainda que eles tenham tido aqui na Terra uma alma bem limitada, mas muitos deles passaram muitos anos conosco e até quando partiram geraram uma comoção muito grande. Então eu diria para as pessoas que têm seus pets para que mantenham essa esperança, sabendo que a Bíblia não relata nenhum texto que fale de vida futura para os animais.
Entretanto, também não há nenhum texto que seja enfático e diga que não existe vida futura para os animais. Por isso que eu entendo que nós não podemos bater o martelo nessa questão e ela continua sendo, em certo sentido, misteriosa, né? Portanto, é sempre bom a gente compreender a constituição dos animais, que é dicotômica, tem corpo e tem alma, para que nós possamos compreender coisas mais complexas que nós vamos estudar na continuidade aí dos nossos estudos sobre o livro Corpo, Alma e Espírito, que está publicado na Amazon e no Clube de Autores. Portanto, espero ter sido, ainda que bem breve e sintético, tenha passado algo que seja proveitoso para você, principalmente aqueles que são donos de seus animais, né, cachorros, gatos e tantos outros aí que nós passamos a ter muito carinho, né, muito apreço. Que assim seja, que essa informação possa ser útil para você. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.